eu não sei se o ministro Marcelo sabe, mas, assim, esse comunicado dessa palestra de hoje parece que viralizou. Então, Eu eu soube. recebi comunicado de gente do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de faculdade, de um monte de lugar, de fora do país. Existem pessoas que já estão na sala, que são de fora do nosso país, brasileiros fora do nosso país, que estão aqui assistindo. Então, na verdade, essa iniciativa que o senhor teve de levar essa informação para os membros de Belém, da região toda de vocês, acabou viralizando e virou para uma região muito maior, né? Então, assim, é importante vocês É, saberem. Eu não que sei se maravilha. vocês têm essa ciência de que tem muita gente de fora daí de Belém que está linkado e que está assistindo também, né? Então, eu gostaria de agradecer o interesse, né, de todos que estão junto com a gente, né? É messiânico, faz a fofoca do bem, né? Como falava o Faz, nosso graças a saudoso Deus, é isso Reverendíssimo aí. Watanabe, né? Estão cumprindo direitinho o que tem que fazer, né? É, Então tá vou bom, compartilhar então, tá? por favor. Vamos lá. Então, enquanto o ministro está preparando para compartilhar, né, eu gostaria de relembrar que, na verdade, a gente teve, no início deste ano, uma orientação, logo no primeiro culto do ano, que foi uma orientação que o reverendo Rezende nos passou através do ensinamento que foi lido em janeiro de 2023, que foi o ensinamento Espírito precede a matéria. Então, nesse ensinamento Espírito precede a matéria, pode passar, ministro, por favor. Nesse ensinamento, existe um trecho que ele fala: as impurezas, ou seja, as nuvens espirituais, são opacidades que surgem no espírito, que é um corpo transparente. E aí ele diz que existem dois tipos de nuvens espirituais: aquelas que surgem no próprio espírito e aquelas projetadas a partir do corpo físico. Então, isso está no Alicerce do Paraíso, volume revisado 1, né? Nas páginas 129 e 130. Esse ensinamento, eu acho que é um ensinamento que deve nos nortear para muitas coisas da nossa vida, né? Então, quando o reverendo Rezende orientou no culto de janeiro a respeito desse ensinamento, ele frisou muito essa questão das nuvens projetadas a partir do corpo físico, né? E a partir daí vieram todos os meses muitas orientações e muito está sendo falado este ano a respeito da importância da gente cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Então, eu gostaria só de relembrar algumas coisas a respeito desse primeiro tópico, que são as nuvens espirituais que surgem no próprio espírito. A gente tem conhecimento, mas eu acho que é legal a gente estar, como fala, relembrando, né, esse ensinamento que Meixo-sama passa. Por favor, ministro. Então, Meixo-sama ensina para a gente que a constituição do ser humano é um corpo físico, uma, um corpo físico, um corpo espiritual, uma consciência e uma alma, né? Então, isso todo mundo tem conhecimento. E o desenho que a gente aprende é esse desenho que a gente tem no livro, que a gente aprende nas aulas de ensinamento, né? Então, a gente tem esse desenho para poder saber como é a constituição do ser humano. Eu me atrevi a fazer um outro desenho para a gente poder elucidar um pouco mais o que acontece com relação a essa constituição. Por favor.
Então, quando ele fala que a gente tem um corpo material, esse corpo material é esse que a gente vê, que a gente conhece, que a gente... Não, não. Esse corpo que a gente vê, que a gente conhece, que a gente palpa, que a gente mensura, que tem como a gente examinar, fazer um raio-x, fazer uma tomografia, fazer um exame de laboratório. Esse corpo material é esse que a gente conhece na nossa vida terrena. Depois ele fala que existe um corpo espiritual. Por favor. O corpo espiritual, ele diz que é o recipiente da consciência e da alma. É o ambiente em que se alocam o espírito protetor secundário e qualquer outro espírito que temporariamente tente possuir ou influenciar a consciência. Apresenta exatamente a mesma forma do corpo físico de cada célula, porém é invisível e possui uma espécie de vestimenta chamada aura. Então vamos lá, ministro. O corpo material e exatamente igual existe o corpo espiritual. Então, o nosso corpo espiritual não está lá fora de mim. O meu corpo espiritual está em mim, exatamente do mesmo jeito que o meu corpo físico. Então, o meu olho tem o corpo, o pedaço do corpo espiritual do olho, do nariz, da boca, da cabeça, do coração, do estômago, do rim, da unha, do cabelo, de cada célula, exatamente no mesmo lugar e do mesmo jeito, existe invisivelmente o corpo espiritual, grudado. Aí, Meixo Sama fala que a gente tem uma consciência. Próximo, por favor. Essa consciência, que Meixo Sama chama Kokoro, é o campo em que ocorrem os processos mentais, a luta constante entre o bem e o mal. É a sede da razão, do sentimento e da vontade, que formam a trilogia do pensamento, que se conhece como Sonen. É a partir dela que os pensamentos e, posteriormente, as ações se formam. Sua manifestação é a natureza humana, o próprio eu. É o invólucro da alma, porém, diferentemente desta, é maculável. A consciência do incalculável número de antepassados, dos quais cada pessoa é a síntese, também está ligada à consciência do eu que vive agora. E Meixo Sama diz que essa consciência, esse Kokoro, ele tem o tamanho de 1/100º do corpo espiritual. Então, vamos imaginar isso. Voltamos lá. Corpo material. Vamos lá, ministro. Não. Fica lá na... Agora clica isso. Corpo material. Clica mais uma vez. Corpo espiritual. E 1/100º do corpo espiritual é a consciência. Clica mais uma vez. Pronto. Então, a nossa consciência, diferente do que a gente imagina, ela não está só na cabeça. Porque quando a gente fala consciência, o que vem na cabeça de todo mundo é que a consciência está na cabeça. Mas pelo que Meixo Sama ensina, esse Kokoro, ele está 1/100º do corpo espiritual. Então, ele é exatamente do mesmo jeito que a gente é. Então, o meu coração tem o físico do coração, tem o corpo espiritual do coração e tem a consciência do coração. A minha cabeça
tem o corpo físico, tem o corpo espiritual e tem a consciência da cabeça. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem cada uma das nossas células que tem a célula física, o espírito da célula e a consciência da célula. Então, isso é importante para a gente ter claro na nossa cabeça aquele pedaço que Meixo Sama ensina da identidade espírito-matéria, que é tão importante para o nosso conhecimento e a nossa compreensão dos processos de purificação de saúde. Então, na verdade, quando eu tenho uma ferida que aconteceu na minha mão, essa ferida que aconteceu na minha mão, ela está acontecendo porque existe o físico da minha mão, o espírito da minha mão, a consciência da minha mão e a alma da minha mão. Então, é exatamente como ele diz, que a consciência é o lugar aonde existe a luta constante entre o bem e o mal. É nessa consciência que vai acontecer a formação da mácula. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: ah, Meixo Sama fala que doença do pulmão é porque tem mácula no pulmão. E às vezes é difícil entender como é que a mácula está no pulmão. Então, quando a gente compreende esta estruturação que Meixo Sama fala da nossa constituição, começa a ficar um pouco mais claro para a gente como foi que aquele pulmão adoeceu. Porque, de repente, existiram coisas que nessa vida ou em outras vidas o meu espírito fez com relação ao meu pulmão e que ficou ali marcado a nuvem espiritual naquele lugar. Será que isso fica um pouco mais palpável, um pouco mais lógico para vocês entenderem essa questão? Fora isso, ainda existe mais uma coisa que é a alma. Então vamos lá, ministro. Mais um slide. A alma. Quem é essa alma? É o espírito primordial ou o espírito protetor primordial. É a partícula do Espírito de Deus, outorgada ao ser humano no momento da concepção. É a vida, a própria essência do ser. É um corpo luminoso, puro e imaculável. Diferente da consciência, a alma não macula. Quem macula é a consciência. Onde pode expandir-se ou retrair-se. Então, tem ensinamento em que Meixo Sama fala: enquanto você está acordado, trabalhando, a sua alma assume o seu formato. Quando você está dormindo, a sua alma vira uma bolinha e fica lá quietinha, uma bolinha esférica. Então, ela pode expandir-se ou retrair-se. A alma é no ser, ela está lá, mas ela pertence ao mundo divino, ao infinito. Então, ela está emprestada, ela pertence ao mundo divino. Não é uma existência criada, mas é a fonte criadora e é eterna. Essa alma preocupa-se com o bem de todos. É a bondade absoluta. É a origem do correto discernimento. Então, vamos lá. Clica uma vez. O corpo físico. Exatamente igual ao corpo físico, o corpo espiritual. Mais um. 1/100º é a consciência. E 1/100º da consciência é a alma. Mais uma. Deu para entender como é a nossa constituição? Então, se a gente pegar este desenho
e pegar esse bonequinho e cortar ele no meio e olhar ele por cima, vai ser aquele desenho que a gente vê no livro. Deu para entender? Eu não sei se eu fiz isso para poder ajudar a compreender como que o corpo físico adoece. Da onde que vem esse negócio aí de a nuvem espiritual virar a toxina? Porque tudo isso existe dentro da gente. E cada coisa vai ocupando o seu lugar e a sua dimensão. Então, o bem e o mal, ele vai ficar ali na consciência, na briga, na discussão. Lembrando que ele está exatamente no meio do corpo espiritual, aonde está o espírito secundário, e da alma, aonde está o espírito primordial. Então, ali nesse meio é que está essa discussão da história. E uma outra coisa importante, por exemplo, digamos que eu resolvi fazer uma tatuagem aqui no braço. Um monte de gente faz uma tatuagem aqui no braço, bonita. Pode ser uma tatuagem legal, pode ser o pezinho do seu filhinho, pode ser o nome da sua amada, pode ser o que você quiser, um símbolo que você acha legal, qualquer negócio. Que você pega e você faz a tatuagem. Na hora que você fez a tatuagem, você tatuou a sua pele. Só que a sua pele tem grudada com ela o quê? O espírito da sua pele. Que também tem grudado ali a consciência da sua pele. E que vai chegar lá, grudar no pedaço da sua alma daqui. E o que aconteceu? Sujou. Então, tem ensinamento que Meixo Sama fala a respeito de tatuar, a respeito de moxa, a respeito de tratamentos que agridem a nossa Constituição. E diz isto como sendo causas não muito satisfatórias para a saúde. Causas que vão contra uma verdade, contra uma realidade, que você está machucando aquilo que você ganhou inteiro, limpo e perfeito para funcionar. Então, isso é para começar a ter noção de como a gente vai sujando o nosso corpo através de várias coisas que a gente faz no dia a dia e que a gente não se toca que está sujando. Deu para entender? Tá indo bem assim, ministro? Ah, eu acho que não. Está desligado o microfone do ministro. Mas tudo bem. Então vamos lá, continua. Muito bem. Então, quando a gente fala da análise das toxinas, que é outro ensinamento que Messama fala, que tem a ver com isso que a gente estava conversando agora, ele diz: o ser humano é formado por espírito e corpo físico, e ambos, numa relação íntima e inseparável, têm por princípio a identidade espírito-matéria. Sendo assim, quando as nuvens espirituais se refletem no corpo físico, o sangue se turva. E quando este se reflete no espírito, transforma em nuvens espirituais. Então, veja, tudo aquilo que eu expliquei até agora, essa relação íntima que existe entre corpo físico, espírito, consciência e alma, vem de encontro com isso que Messama está ensinando na análise das toxinas. Identidade, espírito, matéria. Sendo assim, quando as nuvens espirituais se refletem no corpo físico, o sangue se turva. E quando este se reflete no espírito, transforma-se em nuvens espirituais. Então, isto acaba sendo um ciclo vicioso. Fácil de compreender,
por conta daquele desenho que a gente viu, que está tudo extremamente ligado e essa comunicação é permanente, tá? Próximo. Aí, ele fala, por que surge o sangue turvo? A causa é bastante surpreendente, ele fala. São os medicamentos. Então, eu fui atrás de descobrir o que estava escrito em japonês. E aí eu encontro que esse medicamentos, que está escrito nesse ensinamento, a palavra em japonês é essa que eu coloquei aí, que tem 2 kanjis. Um kanji que se chama yaku e o outro kanji que se chama zai. Então, esta palavra traduzida como medicamentos foi yakuzai. Iaco quer dizer fármacos. Izai quer dizer princípio ativo. Então, na verdade, o que Meixo Sama está falando aqui desses medicamentos, ele está falando de todas as substâncias que têm fármaco ou que têm princípio ativo. Então, vamos dar uma passeada por todas as coisas que existem que a gente entra em contato. Próximo. Próximo. Por exemplo, não, um de cada vez. O remédio que tem na farmácia. Comprimido, cápsula, xarope, gel, etc. Eu pergunto para vocês, aqui tem Yakuzai? Tem, porque nesse medicamento tem fármaco, que é a substância química utilizada para um determinado fim, para poder solucionar um problema. Próximo. Produtos de higiene, produtos de limpeza. Os produtos de limpeza têm Yakuzai? Tem, porque eles também têm fármacos. Eles também têm substâncias químicas que têm como objetivo resolver problemas, que é limpeza de cascão, limpeza de sujeira, desinfetante. Então, ele tem fármaco. Próximo. Produtos de higiene. Shampoo, desodorante, sabonete, hidratante, X. Todos os produtos de higiene que a gente usa, produtos de beleza que a gente usa. Tem Yakuzai? Tem, porque tem fármaco também. Então, ele vai ter substâncias que vão atuar para poder o cabelo ficar mais fininho, mais lisinho, mais solto. É tudo com substância química, com objetivos definidos. Próximo. Agrotóxicos. Esse a gente não precisa nem falar, que tem Yakuzai de monte. Tem fármacos e tem princípios ativos. Próximo. Chazinhos da vovó. Tem Yakuzai? Tem. Por quê? Cada uma dessas ervas, ela não vai ter o fármaco em si, esse que está no laboratório como medicamento, como substância química. Mas cada uma das ervas tem princípios ativos. E o que é esse princípio ativo? É alguma substância que na erva tem para desintoxicar o fígado, para resolver a coliquinha do neném, para melhorar a dor de barriga, para melhorar a dor de cabeça, para poder ser diurético, para poder ser laxante. É um princípio ativo que existem nessas ervas e que são Yakuzai. Ou seja, quantas coisas a gente entra em contato achando que está de boa, que não está intoxicando, que não está sujando e que, na verdade, está sujando. Porque a gente tem várias maneiras de absorver tudo isso que a natureza apresenta.
e que todas essas coisas se apresentam para a gente. A gente absorve pela respiração, a gente absorve quando a gente come, quando a gente bebe, a gente absorve quando a gente respira, quando a gente passa na pele. Então, todas essas coisas poderão ser absorvidas, e quando a gente faz essa absorção, isso vai cair na nossa corrente sanguínea. Interessante mesmo isso aí, hein? Então, desta maneira, nós estamos realmente sujando o nosso sangue por causa de medicamentos. Se a gente não tiver essa amplitude para poder perceber que o que Meixo Sama está falando de medicamento não é só o comprimido e o xarope da farmácia, a gente vai continuar incidindo no mesmo erro eternamente. Por isso que tem ensinamento que Meixo Sama fala do uso de chá. Uma coisa é você usar o chá num deleite de uma cerimônia, de uma coisa que você vai estar junto com as pessoas e que você vai tomar aquilo por causa do sabor, por causa do aroma, etc. Outra coisa é você tomar o chá para resolver um problema de saúde. Deu para entender? Um grande Tá tabu. certo? Hã? Um grande tabu mesmo para o messiânico, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ficar muito atento, porque a gente acha que não está sujando, mas a gente está sujando. Tá? Próximo. Perfeito. Existem muitos artigos científicos já que comprovam tudo isso que a gente está falando e que comprovam profundamente tudo o que Meixo Sama falou. Então, eu gosto de deixar para vocês alguns caminhos aonde vocês podem buscar artigos científicos confiáveis e éticos para poder comprovar todas essas coisas que Meixo Sama ensinou. Então, por exemplo, a base de dados da Medline, a base de dados da PubMed, a base de dados do Google acadêmico. Não é o Google comum que todo mundo usa, é Google acadêmico. Então, nestes bancos de dados, se você colocar, por exemplo, depressão e, sei lá, aditivos alimentares, você vai encontrar uma infinidade de artigo científico que mostra que os aditivos alimentares que são colocados em todos os alimentos podem causar como intoxicação para o corpo e causar como produtor de doença. Por exemplo, transtorno de aprendizado e corante de balinha oferecido para criança. Você vai encontrar vários artigos científicos comprovando que muita criança que tem transtorno e dificuldade de atenção e que come um monte de balinha com corante piora a sua situação. Pode ser causa daquilo ali. Se você retira todas essas coisas e você passa a dar a essa criança as coisas que são da natureza, laranja, pera, maçã, abacaxi, produtos da natureza que são alimentos. Então, você vai dar para essa criança coisas que têm doce, que tem fibra, que é gostosinho e que, de repente, não vai piorar a situação dela. Por exemplo, produtos que são utilizados para higiene. Muitas coisas que são utilizadas como os desodorantes antitranspirantes, antiperspirantes, tintura para cabelo, alisante de cabelo, chapinha. Tudo isso tem artigo científico mostrando que pode levar à morte. Então, são coisas que Meixo Sama falou lá em 1800 e pouco, 1900 e pouco, e que hoje a gente já tem uma série imensa de artigos científicos comprovando que tudo aquilo que ele falou lá é verdade mesmo.
Então, a gente é que tem que ficar esperto e a gente é que tem que se ligar nas coisas, porque, de repente, não dá para a gente continuar abusando da maneira como a gente está abusando, porque tudo isso causa a entrada da toxina no corpo e essa entrada da toxina pela identidade vai virar nuvem espiritual, essa nuvem espiritual vai virar de novo toxina e vai virar doença. Deu para entender o ciclo? Então, a gente tem que ter muita atenção. Próximo. Então, falei tudo isso para chegar nos alimentos, que é, assim, o foco da nossa conversa hoje. Então, nós temos 4 classificações de alimentos. A primeira delas é o alimento in natura. São aqueles obtidos diretamente das plantas ou dos animais, para consumo, sem que tenham sofrido qualquer alteração. Essa alteração que eu estou falando é alteração de estrutura, alteração da substância que esse produto tem. Então, por exemplo, frutas. Todas as frutas que são colhidas do pé, que são tiradas do arbusto, são in natura. Legumes. Todos os legumes, todas as folhas, os legumes, os tubérculos, tudo isso é in natura. A carne, o ovo, o peixe, o frango, in natura. Porque este produto eu vou pegar o quanto muito eu vou aquecer, ou eu vou refrigerar, ou eu vou congelar, e ele vai continuar tendo a mesma característica que ele tem na natureza. Um pimentão que eu cozinho, ele continua sendo um pimentão. Eu olho para ele e ele é um pimentão. Eu não mudei o jeito dele. Então, tudo o que você vai comer, que você identifica exatamente do jeito que ele está na natureza, é in natura. Então, quando a gente diz in natura, quer dizer que veio da natureza. Aqui nós não estamos falando que ele é produzido pelo método de agricultura natural ou de agricultura convencional. A gente só quer dizer aqui que ele é um produto que está na natureza. Ele está na terra, ele está na árvore, ele está no rio, ele está no mar. É isso que quer dizer o alimento in natura. Próximo. Aí vem a classificação do minimamente processado. Quem é esse? São os alimentos in natura que antes da sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas, como limpeza, remoção de partes comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem ou fermentação. Então, por exemplo, eu peguei os grãos. Quando a gente colhe feijão, colhe fava, colhe qualquer uma dessas coisas, eles estão naquela vagenzinha. Então, eu colho aquela vagem, eu vou abrir a vagem e pegar o grãozinho, eu vou limpar aquilo, então isso eu já modifiquei o jeito que ele estava na natureza. Isso é minimamente processado. Eu peguei uma carne e eu congelei, ou eu resfriei. Eu peguei uma erva e eu desidratei. Eu peguei um tempero qualquer e eu moí. Ele continua sendo sem alteração daquele poder que ele tem. Mas eu já mexi no jeito que ele estava na natureza. Então, ele é minimamente processado. Nesta situação, ainda não existe nenhuma interferência de aditivos ou de química. Isso daqui só é mecânico. Tá? Próximo. Aí vem a terceira classificação, que são os processados. Os processados são fabricados pela indústria alimentícia com adição de sal ou açúcar, ou
outra substância de uso culinário in natura para torná-los mais saudáveis e duráveis e agradáveis, saudáveis não, torná-los mais duráveis e agradáveis ao paladar. Então, por exemplo, o que vem dentro da latinha? O que está dentro da latinha, ele é o alimento parecido com o que ele está na natureza. Mas ele já não é mais in natura. O milho, por exemplo. Eu peguei o milho, eu já mexi nele, eu tirei a palha, eu tirei o cabelinho, eu cortei aquele milho da espiga e eu já deixei ele minimamente processado. Aí eu peguei aquele grãozinho minimamente processado, coloquei numa latinha, coloquei água, sal ou açúcar ou qualquer outra coisa para deixar ele durando mais tempo. Nesse caminho, ele é processado. A geleia que vai para o potinho. Essa geleia que vai para o potinho, ela pode ser uma geleia artesanal. Não, ela foi feita em casa. Tudo bem, ela foi feita em casa, mas você pegou a fruta, você tirou ela da árvore, você descascou, você cozinhou, você aqueceu, você modificou o jeito dela e você fez uma pastinha dela. Você pode ter colocado um pedacinho de cravo, você pode ter colocado uma canela, você pode ter colocado um açúcar, virou processado. É artesanal, mas é processado. E o pão? Pão, broa, a mesma coisa. Eu peguei o trigo, eu fiz o processamento do trigo para ele virar uma farinha. Eu peguei essa farinha, eu misturei com ovo, eu misturei com o que lá, eu pus no forno, processado. Tá? Então, estes alimentos são processados. O próximo, o quarto, são os ultraprocessados. O que são os ultraprocessados? São as formulações industriais que contêm pouco ou nenhum alimento inteiro e muitos aditivos, como corantes e conservantes. Tem o objetivo de aumentar a vida em prateleira dos alimentos, e eles são totalmente desbalanceados. Então, por exemplo, nuggets. Nuggets é feito do quê? Ah, de frango. Não. O nuggets é feito de uma sobra de frango. Aonde vai ali? Sebo, pele, osso, uns restinhos de pedacinho de frango, tritura tudo aquilo, coloca um monte de aditivo, corante, conservante, etc., e põe na forminha para ele ficar bonitinho. Nuggets, ultraprocessado. Aí você pega o nugget ultraprocessado e você vai fazer ele na sua casa para ele ficar saudável na air fryer. Para ele ser saudável. Ele continua sendo ultraprocessado, cheio de veneno, cheio de química, e frango nele não tem. Porque ele tem aditivo com sabor de frango, ele tem aditivo com cor de frango, ele tem aditivo com cheiro de frango, ele só tem aditivo. E uma pasticha que ninguém sabe o que é, para enganar você dizendo que é frango. A mesma coisa acontece com a salsicha, a mesma coisa acontece com o refrigerante, a mesma coisa acontece com todas as balinhas extremamente coloridas. A mesma coisa acontece com o sorvete. Ah, mas o sorvete é tão gostosinho. Então, o sorvete cheio de gordura hidrogenada, cheio de corante, cheio de um monte. Ou seja, todas as coisas que você precisa desempacotar, que você precisa abrir lata, abrir vidro, são coisas que não são boas. São ultraprocessadas ou processadas. Nesse dos processados, a gente tem aquele que é processado industrialmente e aquele que você pode processar na sua casa. Existem pessoas que fazem processo de armazenamento de alimentos a vácuo, que de repente faz durar mais tempo.
ele continua sendo processado. Ele só não vai ter a quantidade de química que poderá ter naquele que veio da indústria. Mas ele continua sendo um alimento processado. Então, o que é importante a gente se ligar? A observação, na hora da gente fazer a nossa escolha alimentar, in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado, isso já está no Guia Alimentar Brasileiro há quase 10 anos. Que eles dizem, o melhor é você cada vez mais aumentar o consumo de alimentos in natura e minimamente processado e diminuir muito os que são processados e ultraprocessados. Isso é orientação do Ministério da Saúde no Guia Alimentar Brasileiro, há 10 anos. Então, não é uma coisa que, de repente, fica tão distante do conhecimento da população. Isto é informado. Só que, ao mesmo tempo que isto é informado, existe uma avalanche de tantas outras informações na mídia, na televisão, no rádio, na revista, estimulando o consumo do ultraprocessado e do processado. Então, se de repente a gente está aprendendo com o Meixo Sama, dentro de uma coluna de salvação, que é agricultura e alimentação natural, e a gente está aprendendo com o Meixo Sama o que é alimento que dá saúde, que gera saúde, a gente não pode entrar e cair nessa cilada. A gente não pode entrar e cair nessas pegadinhas da mídia. A gente precisa ter força. E para a gente ter força, para a gente conseguir resistir tudo isso, a gente tem que receber muito jorei e a gente tem que ler muito ensinamento para poder resistir. Porque senão, aquele espírito secundário, e vocês viram que estava escrito lá, o espírito secundário e os demais que querem te utilizar, ficam ali fazendo você, numa orelha, dizer assim, você merece. Você é tão bonzinho. Você é uma pessoa que não faz mal para ninguém. Você é tão legal. Você trabalhou tanto hoje. Você merece tomar um uísque agora de noite e comer salaminho. Você merece ir para uma churrascaria, porque você é bonzinho. Deu para entender? Ministro, Então a gente tem. a senhora conhece o meu espírito secundário? Já conversou com ele? Hã? Já conversou com o meu espírito secundário? A senhora está descrevendo tudo? Eu acho que é o de todo mundo, né, ministro? Todos nós caímos nessa cilada e todos nós escutamos esse negócio. Mas a gente tem que ficar esperto, porque esse é o serviço do que acontece do negativo com a indústria alimentícia e com todos nós. Esse é o serviço. Bom, vamos para o próximo. Eu falei tudo isso para chegar aqui e voltar no ensinamento de Meixo Sama, onde ele diz: a verdadeira dietética. O homem é formado de espírito e corpo. Por essa razão, ele necessita nutrir-se em ambos aspectos, espiritual e material. Como todos os alimentos são constituídos dessas duas partes, os produtos frescos, como por exemplo as verduras e peixes, contêm mais energia espiritual. O tempo de permanência do espírito também varia. É mais longo nos cereais, seguidos pelas verduras, sendo que nos peixes é curto. Quanto mais fresco o alimento, mais espírito ele contém. Então, quando a gente pega aquelas 4 classificações e a gente chega nesse ensinamento que Meixo Sama fala da existência do espírito no alimento, vamos tentar juntar isso daqui com aquela classificação? Ele diz que o alimento mais fresco é o que tem mais espírito. Então, na classificação, qual que é? O in natura.
Depois, o minimamente processado. Então, aonde tem um monte de espírito, um monte de energia espiritual, um alimento que você vai comer e que ele vai entrar de sola no espírito do seu corpo e no seu corpo físico. É o alimento in natura. É o alimento minimamente processado. Quando você vai para os outros alimentos, o processado, ele tem energia espiritual? Ele até tem, mas não é igual o minimamente processado e o in natura. E quando você pega o ultraprocessado? No ultraprocessado deve ter um soprinho bem do michuruco de espírito naquele alimento. Levando em conta que o alimento ultraprocessado, ele está sendo fabricado não para levar saúde para você. Ele está sendo fabricado para a indústria fabricante ganhar dinheiro. E, na maioria das vezes, os funcionários dessa indústria alimentícia, só Deus é que sabe de que jeito que mexe naquele negócio. Com que espírito, com que vibração, com que alegria, com que gratidão que está produzindo aquele troço que vem para sua casa, que você vai oferecer para sua família. E que, de repente, você acha que é mais prático oferecer, porque é mais fácil preparar. Imagina, pegar uma carne, dar uma limpadinha na carne, dar uma maciadinha quando bate. Eu sou do tempo que batia a carne com martelo de carne, assim, para amaciar ele. Hoje você tem carne amaciada com um monte de química, de pó. Né? Então, o que é isso? Alimento que não tem quase espírito nenhum. Então, quando a gente pega aquela classificação que a ciência mostra para a gente e a gente traz para comparar com o que Meixo Sama fala, não resta sombra de dúvida que o que a gente precisa escolher são os alimentos in natura e minimamente processados. Se hoje todo mundo que estiver aqui na sala escutando essa conversa sair daqui consciente de que é melhor você escolher para comer o que é in natura ou minimamente processado, já cumprimos nosso papel hoje aqui. O restante que eu vou falar daqui para frente, tudo bem se não lembrar, mas se conseguir pelo menos lembrar isso daqui, já é um grande negócio. Combinado? Ótimo. Muito bem. Só avisando a senhora, nós já temos 264, né? Dispositivos. Oh, que bom, hein? Isso não quer dizer 264 pessoas, pode ser bem mais, né? Pois é. Que legal, muito bom. Muito Obrigado. obrigado. Bom, então vamos lá. Próximo slide, por favor. Aí, nós fizemos, lá na fundação, nós fizemos uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é o contrário disso que está aqui. A pirâmide alimentar tem na sua base alimentos que são mais energéticos, tem os alimentos, tem a água, tem um monte. Depois ela vai subindo e ela chega lá em cima, tem os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade. Então, a pirâmide alimentar convencional que a nutrição utilizava, que o guia alimentar utiliza, é o contrário. Ela tem uma base maior e ela tem um topo pequenininho, porque o que tem na base é para comer bastante e o que tem lá em cima é para comer pouquinho. Como, quando a gente fala do que Meixo Sama ensina de alimentação, a gente está falando de energia espiritual, a gente inverteu essa pirâmide. Porque mais energia espiritual está lá em cima. O que está aqui embaixo é o que tem menos energia espiritual. Então, a gente colocou aqui embaixo os alimentos ultraprocessados, que têm pouquíssima energia espiritual. Esses devem ser evitados. Depois a gente passa para os alimentos processados,
que tem pouquinho mais de energia espiritual. Esses a gente deve limitar a utilização. Daí a gente vai para onde tem um pouco mais de energia espiritual, que são os minimamente processados. Esses a gente pode moderar a utilização. E a gente deve preferir em grande quantidade os que estão lá em cima, que é o que está bombando de energia espiritual, que são os alimentos in natura. Esses a gente deve preferir e esse deve ser o maior número do que tem no prato. A maior porcentagem do prato deve ser esses daí de cima. Então, essa é uma pirâmide que a gente fez, que a gente chamou de pirâmide messiânica. Porque é uma pirâmide que vai priorizar o alimento que tem energia espiritual. E por que a gente coloca isso? Porque Meixo Sama também fala a respeito dessa questão da energia espiritual do alimento. Deu para entender a história da pirâmide? Vamos em frente, mais uma. Então, o que acontece quando a gente põe um alimento na boca? Eu pego lá minha comida, meu alimento do dia, eu ponho na boca, eu mastigo, eu pego lá, ponho na boca, mastiguei. Quando eu comecei o processo de mastigação, eu já comecei o processo de digestão. Então, aqui na boca, o alimento já começa a ser digerido. O que quer dizer digestão? É eu pegar o alimento, triturar e fazer com que ele se transforme numa porção muito pequenininha para ele conseguir ser absorvido. Então, esse alimento veio na boca, ele começa a digestão através da saliva, através do dente, através da mastigação, ele começa o processo de digestão dele. Aí a gente engole, esse alimento passa pelo esôfago, chega no estômago. No estômago, ele vai sofrer um novo processo que nem se ele tivesse num liquidificador, numa batedeira, e ele vai ficar aqui passando pelos ácidos do estômago, pelas enzimas do estômago, para poder fazer a digestão das proteínas, da gordura, dos sais minerais, do carboidrato, vitamina e sais mineral não é aqui, proteínas e carboidratos. Ele vai sofrer o processo de digestão no estômago para poder continuar a digestão. Aí ele passa pela primeira porção do intestino. Nessa primeira porção do intestino, ele vai ganhar um banho de bile, que é o sabãozinho que vai fazer a digestão da gordura. Então, quando ele chega aqui, depois do final da primeira porção do intestino, ele já está inteiro digerido. Então, ele já virou uma pasta. Essa pasta já está em condição de começar a caminhar pelo intestino delgado todinho, que tem vários metros, e é neste caminho que vai acontecer a absorção dos nutrientes. Então, a carne que eu comi virou proteína, o pão, o macarrão, a batata, o tubérculo que eu comi virou carboidrato, a manteiga, a gordura, o óleo, o azeite virou óleo, virou gordura, e tudo isso ficou pronto, em condição de passar do intestino para o sangue. Aí, o que não foi aproveitado sobra e começa a caminhar pelo intestino grosso. No intestino grosso, vai ser absorvido água, vitaminas e sais minerais, por esse caminho todinho aqui do intestino grosso. O que sobrou, que não tem mais necessidade e não vai ser absorvido de maneira alguma, formou as fezes
e vai ser eliminado como fezes. Então, é esse o caminho que acontece dentro do nosso corpo. Esse é um órgão que Meixo Sama considera de extrema importância. Então, o Messama fala que o aparelho digestivo é extremamente importante para a nossa saúde. E ele precisa estar muito saudável para que a gente possa ter uma saúde legal. Próximo. Então, aqui, olhando o intestino por dentro, na hora que a gente olha o intestino por dentro, ele é cheio dessas saliências, essas protuberâncias, que são chamadas vilosidades. Essas vilosidades, quando a gente olha no microscópio, é isso que a gente vê aqui. Isso daqui são vilosidades. Então, isso daqui, microscopicamente, é cada uma dessas coisinhas que tem do lado de cá. Que tem uma porção de célula, o alimento está passando por aqui. Dá para ver a setinha, né, que eu estou mexendo nela? Aqui, que eu estou mexendo a setinha, dá para ver? Não, Não dá para ver a setinha que eu estou passando aqui? não. É porque como eu que estou compartilhando, aí eu acho que a senhora não consegue. O senhor consegue pôr uma setinha aqui para poder passar em cima desse elevado aqui e mostrar uma setinha aqui? Será que o senhor consegue? Aqui, vocês estão vendo? Tá vendo? Estou passando a seta aqui. Pronto. Essa setinha, o senhor, não em cima da célula, onde está o branco. Aqui. Aí. É nesse caminho todinho do branco que aquele bolo alimentar passa. E através destas células que vai acontecer a entrada do alimento para cair nessas linhas vermelhas que é a corrente sanguínea. Então, o bolo alimentar passou aqui por cima, entrou por essas células e caiu naqueles vasinhos vermelhos e vem vindo e chega aqui embaixo na corrente sanguínea. É dessa maneira que o nutriente entra no nosso sangue para ser levado e conduzido para alimentar todo o nosso corpo. Alimentar todas as nossas células, no rim, no intestino, no pulmão, no coração, no dente, no osso, no nervo, na cabeça, em todos os lugares, é desse jeito que vai entrar. O próximo. Então, aqui é um exemplo, síndrome do intestino permeável. Então, a gente tem aí, intestino normal. Se vocês olharem intestino normal, vocês vão ver que tem as célulazinhas, toda quadradinha, uma do ladinho da outra, exatamente iguais todas elas. Grudadinha. Como elas estão bem grudadinha, uniformes iguais, aonde tem essas coisinhas aqui, azul, vermelho, cor de rosinha, que está escrito patógenos, essas coisas não conseguem entrar. Porque o intestino, ele está muito junto. As células estão tudo grudadinhas assim e não deixa a porcaria entrar. Então, só vai entrar por ali o que tem tamanho e é permitido entrar pela própria natureza. Então, a proteína, o carboidrato, a gordura, a vitamina, o sal mineral passa e cai aqui embaixo na corrente sanguínea. E isso é carregado para poder alimentar as células. Quando a gente come, aqui, intestino permeável, quando a gente tem estresse, toma um monte de remédio, come um monte de alimento que não é saudável, um monte de alimento que não tem espírito, come muito pão, come muita massa, come muito macarrão, come muito leite, come açúcar pra caramba, come doce pra caramba, come um monte de coisa que só faz estrago no intestino, essas células do intestino, elas começam a ficar destruídas. Então, vocês estão vendo aqui onde está escrito intestino permeável, as células começam a ficar cada uma de um jeito. E o espaço entre elas se abre.
Então, o que aconteceu nesse espaço que se abriu? Qualquer coisa vai entrar. Então, todos aqueles patógenos que podia ser veneno, toxina, bactéria, bicho, caramba que for, abriu espaço, entra todo mundo. E na hora que esses patógenos entram na corrente sanguínea, aqui é que aconteceu o sangue turvo. Aquele sangue turvo que Meissama fala, que as nuvens espirituais podem acontecer no próprio espírito ou através do sangue que se turva. Então, o sangue turva desse jeito aqui. Eu comi porcaria, eu ingeri tranqueira, eu me enervei, eu me estressei, eu bebi pra caramba, eu fiz um monte de tranqueira de sem vergonhice, eu baguncei com o meu intestino inteiro, abriu todas as porteiras e entrou tudo quanto é porcaria. E aí isso vai e corre pelo corpo inteiro e essas toxinas vão se acumulando em todos os nossos lugares. Aí você tem hipertensão, diabetes, insuficiência renal, pedra no rim, pedra na vesícula, o coração não funciona, a veia entope, a artéria não funciona. Tem tumor na cabeça, tem tumor no pulmão, tem tumor no ovário, tem tumor não sei aonde. Desastre total. Deu para entender? Isso daqui é o que se chama atualmente de síndrome de intestino permeável, porque o intestino adoeceu. Aí, nesta situação, como que as pessoas ficam? Estufa a barriga, forma gases pra caramba, as fezes são completamente desformatadas, você não tem evacuação que seja saudável. Vou falar daqui a pouco. Então, você acaba percebendo que a tua situação de saúde está ruim por conta do funcionamento do teu intestino. Esse é um dos parâmetros que a gente pode utilizar para saber se a gente está saudável ou não. Eu tenho muita formação de gases? Já está ruim pra caramba. Eu vou no banheiro para evacuar um dia sim, um dia não? Péssimo. Eu vou para evacuar e aquilo, uma dificuldade do caramba para ir no banheiro. Péssimo. Ou eu vou evacuar e tenho fezes diarreicas. Péssimo. Tudo isso é sinal de que o intestino está doente. Se o intestino está doente, você está favorecendo a entrada de um monte de toxina no seu sangue. Próximo. Então, o que é que vai fazer aquele intestino adoecer? Ingestão excessiva de açúcar, álcool em excesso, deficiências nutricionais. A falta das vitaminas A e D podem favorecer essa condição. E como é que vai acontecer a falta de vitamina A e D? Quando você não come produto in natura. Quando você não come verdura, legume, fruta, que tem vitamina A e D. Então, você não vai conseguir ter isso no seu organismo, você vai entrar em desnutrição de vitamina. E vai piorar a situação do seu intestino. Inflamação. A inflamação crônica em todo o corpo pode contribuir por essa síndrome. Então, uma coisa vai levando a outra. Você inflama o intestino vai levar sujeira para o corpo inteiro, inflama o corpo inteiro, vai piorando cada vez mais a situação. O estresse. O estresse crônico é um fator que contribui para vários distúrbios gastrointestinais, incluindo o intestino permeável. A pessoa nervosa. A pessoa estressada, ela vai produzir uma porção de substância no corpo dela que vai inflamar o corpo dela inteiro. Ah, mas como é que a gente consegue viver num mundo como o de hoje, em que a gente sempre vai estar estressado? A pessoa que recebe jorei e que segue os passos que Meixo Sama ensina direito,
diminui consideravelmente o estresse, porque vai compreender que as coisas acontecem no seu tempo e que as coisas acontecem de acordo com a vontade divina. Não é com a nossa vontade. Tá? Má saúde do intestino. Existem milhões de bactérias no intestino, algumas benéficas e outras prejudiciais. Quando o equilíbrio entre os dois é interrompido, ele pode afetar a função da barreira da parede intestinal. Então, no nosso intestino, existe uma quantidade imensa de bactérias que são habitantes naturais. Existem as bactérias boas, existem as bactérias ruins. Quem vai crescer mais e quem vai desenvolver mais? Quem você alimentar mais. Se você comer produto in natura e minimamente processado, que não são inflamatórios, você vai alimentar as bactérias boas. Se você comer produto processado e ultraprocessado, alimentos que são altamente inflamatórios, você vai alimentar as bactérias ruins. Então, o que vai acontecer no seu intestino? Você vai ter uma produção e um aumento significativo de bactérias ruins. Essas bactérias ruins são as que fermentam, são as que produzem gases, são as que dão dor, são as que vão provocar tumor e etc. Então, esse desbalanço da flora, que hoje se chama microbiota, esse desbalanço da nossa microbiota é que faz uma encrenca federal na nossa saúde. Então, a gente tem que ter um intestino saudável. E a gente só vai saber se o nosso intestino é saudável ou não com a forma que a gente está sendo, a forma que a gente está digerindo, a forma que a gente absorve, as fezes que a gente elimina, se a gente tem um abdômen que não tem muita gordura nele, um abdômen mais retinho, sem estar inflamado, sem estar estufado, sem produção de gases, com uma eliminação de fezes que deve ser fezes formatadas, única, lisa, de fácil eliminação, que mergulha no vaso sanitário e que não faz lambança na hora da limpeza. Essa é fezes boa, é fezes de intestino bom. Fezes muito endurecidas, não é bom. Fezes muito amolecidas, não é bom. Então, para a gente saber se o intestino está legal, a gente tem que perceber essa formatação. E quantas vezes a gente tem que ir no banheiro? O legal é você estar indo no banheiro, quantas vezes você come. O ideal é você tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então, o que seria legal? Você evacuar 3 vezes no dia. De 9 a 10 horas depois do café da manhã, 9 a 10 horas depois do almoço, 9 a 10 horas depois da janta. Sabe por quê? Aquele movimento todo que acontece no intestino, da boca até sair as fezes, naturalmente, isso tudo que acontece dentro do intestino leva de 8 a 10 horas. Então, o que seria ideal? Eliminar de 8 a 10 horas. Então, se eu estou conseguindo evacuar no fim da tarde, no comecinho da noite, eu não estou evacuando a janta, eu estou evacuando o café da manhã. Se eu jantei 7, 8 horas da noite, de manhã eu tenho que evacuar essa janta. E o almoço, eu tenho que evacuar lá para as 10 ou já da noite. Isso seria o natural. Isso seria o normal da situação. Eu estou vendo que tem gente com a mão levantada. Quem está com a mão levantada, ou escreve no chat a sua pergunta, ou manda no WhatsApp a sua pergunta.
Porque daí os ministros vão estar passando para mim essas perguntas depois, tá bom? É isso, né, ministro? Quem está com a mãozinha Sim, levantada é para pôr sim. no WhatsApp. Nós já estamos recebendo já Tá. algumas. Todo mundo sabe qual é o número do WhatsApp? O DDD 91 99 109 3466. DDD Podia, 91 99109 3466. podia colocar no chat? Isso, pronto, já está lá. Perfeito. Tá. Muito bem. Bom, estou me intrometendo onde não tem que me intrometer, mas eu estou vendo que o negócio está acontecendo aqui. Bom, próximo, ministro, por favor. Além dessas coisas que eu falei, o que mais pode adoecer o intestino? O uso indiscriminado de antibióticos, que mata tanto as bactérias boas quanto as bactérias nocivas do intestino. O uso indiscriminado de anti-inflamatório, hormonal ou não hormonal, que são os anti-inflamatórios medicamentosos. Uso abusivo de laxantes. Tem gente que fala assim: eu não tomo laxante da farmácia, eu não tomo lactopurgo, eu não tomo leite de magnésia, eu não tomo as coisas da farmácia, não tomo laxante. Mas eu tomo chazinho de boldo, eu tomo chazinho de sene, eu tomo chazinho de não sei o quê. Esses chazinhos que vão ter um Falaram efeito, de mamão. esses chazinhos que têm o efeito laxante, eles vão agir no intestino como laxante. E eles vão prejudicar as nossas bactérias boas. Consumo excessivo de alimentos processados ou ultraprocessados em detrimento de alimentos naturais. A gente já falou. Envelhecimento e baixa imunidade. Envelhecer por si só já traz uma fragilidade muito grande para o intestino. Então, as pessoas que já vão chegando nos 40, 50 anos, não devem mais consumir uma quantidade abusiva de leite, manteiga, pão, ultraprocessado, processado. Essas pessoas têm que comer mais legume, cozidinho, verdura, fruta, que é para poder auxiliar esse intestino que já está começando a ficar mais frágil. Então, não dá para colocar alimento que ainda vai prejudicar mais ainda esse intestino. Uso excessivo de adoçantes artificiais. Todo mundo acha que açúcar não faz bem, então eu vou pôr adoçante. Adoçante faz pior ainda. E agora, recentemente, saiu a determinação do Ministério, da Organização Mundial da Saúde, abolindo o uso de adoçantes. Mas como é que eu faço? Então, eu posso usar o açúcar demerara? É açúcar. Eu posso usar açúcar de coco? É açúcar. Eu posso usar mel? É açúcar. Tudo é açúcar igual. O malefício é o mesmo. A única coisa que não vai ter tanta química na história para não piorar o malefício. Mas malefício vai fazer sempre. O melhor é você acostumar sua boca e seu paladar para poder perceber o doce daquilo que tem na natureza. Então a gente costuma dizer que as frutas são docinhos da natureza para a gente ficar feliz. Quanto doce existe na natureza, quanto a fruta existe na natureza que tem um doce delicioso, muito mais saudável do que o doce do açúcar de porção, açúcar de adição. Isto também não quer dizer que para eu não comer doce, não comer açúcar, então eu vou comer um monte de fruta. Também não é legal, porque em excesso vai ser ruim do mesmo jeito. Então, tudo tem que ser feito com critério, moderação e equilíbrio.
Pode ainda estar associado a outros fatores alimentares, como uma dieta com excesso de proteína, gordura, carboidrato, glúten, açúcar, leite, derivados, baixo teor de fibras ou ainda carência de vitamina. Então, tudo isso vai favorecer esse intestino ficar doente, que vai favorecer mais ainda a entrada dos tóxicos para turvar o sangue. Próximo. Aí vem uma outra coisa muito importante que Meixo Sama coloca. O que são nutrientes? Para Meixo Sama, nutriente não é proteína, carboidrato, gordura, vitamina. Para Meixo Sama, nutriente é a forte energia vital que existe nos alimentos, principalmente nas verduras. Pode-se pensar que o alimento com aroma acentuado e as frutas com caldo abundante apresentam essa energia. As frutas cítricas, por exemplo, são boas. Então, o que é alimento bom para Meixo Sama? É alimento cujo nutriente é a força vital. Voltando, qual é alimento que tem muita energia vital? In natura. Então, a gente volta naquela pirâmide e a gente vai ver lá em cima: verdura, legume, fruta e proteína animal, que são as coisas que têm mais energia vital. Então, e olha que dica boa que ele dá. Pode-se pensar que o alimento com aroma acentuado e as frutas com caldo abundante apresentam essa energia. Então, tá aí a dica do que é melhor, do que tem mais energia. Ele está falando no ensinamento. A gente que tem que saber ler direito o que ele está falando, né? Próximo. Nós nos alimentamos para nos mantermos vivos. Entretanto, deparamos-nos com a irônica situação de que a alimentação que deveria preservar a vida está começando a ameaçá-la. Comparadas com o passado, as condições alimentares melhoraram significativamente. Contudo, a cada ano, apesar do grande progresso da medicina e da nutrição, o número de pessoas que contraem câncer, doenças degenerativas, neuroses, etc., tem aumentado. Uma das causas tem sido os aditivos alimentares de efeito pernicioso. Mas não são só eles. Podemos dizer que, fundamentalmente, o vilão é o hábito alimentar antinatural, criado pela civilização científica e tecnológica moderna de supremacia materialista. Uma opinião que vem se alastrando é a de que o nosso hábito alimentar, contrário à natureza, está ameaçando nossas vidas. Então, todas essas coisas que hoje em dia a gente está notando claramente, vem de encontro com tudo que Meixo Sama ensinou para a gente a respeito da coluna de salvação de agricultura e alimentação natural. Ele foi muito claro em todas as colocações que ele fez a respeito da forma com que a gente deve se alimentar para poder adquirir saúde. Além disso, ele experimentou nele, na família dele e nas pessoas que ele acompanhou. Então, ele fez esta vivência para poder dizer para a gente o que era melhor. Ele não falou por teoria, ele falou porque ele experimentou, ele vivenciou isso tudo no corpo dele, nas situações em que ele estava doente, para os filhos dele, e ele viu o desenvolvimento das crianças, o aprendizado, o desempenho na escola, e as pessoas que ele acompanhou que tinham doenças. Como que essas pessoas poderiam melhorar mais rapidamente com o acompanhamento espiritual com o Jorei, mais o acompanhamento com a alimentação com energia vital. Próximo. Aí ele diz assim: as verduras e os legumes
são os alimentos... Aqui para falar da carne, porque sempre tem essa pergunta. Mas e como é que a gente faz? A gente não come carne? Então, ele fala assim: as verduras e os legumes são os alimentos mais ricos em nutrientes. Portanto, levando em conta somente o aspecto nutritivo, apenas os cereais, as verduras e os legumes já seriam suficientes para o homem. Do ponto de vista nutritivo que ele fala, é o nutritivo que ele falou que é energia vital. Então, se for pensar em energia vital, apenas cereal, verdura e legume já é suficiente para o homem. Podemos comprová-lo observando os fatos. Os agricultores, os bons zen-budistas e outras pessoas que são vegetarianas gozam de saúde e vida longa, enquanto os habitantes da cidade, que comem seguidamente peixes, aves e carnes vermelhas, adoecem com facilidade e têm vida curta. E tem um outro ensinamento que Meisama fala assim: se a pessoa não precisa empreender muita luta para sobreviver, se ela não precisa disso, ela deve comer alimento de cereal, verdura e legume. Se é uma pessoa que ainda está numa fase da vida de grande atividade, que ainda precisa batalhar para vencer, para subir, para carreira, para conquistar outros voos na vida, essas pessoas podem comer um pouco de carne. Em nenhum ensinamento, Meixo Sama coloca que a gente deve comer uma quantidade absurda de carne. E o que nós fazemos na nossa população, no nosso hábito alimentar, é comer carne exageradamente. Então, Meixo Sama diz que para estas pessoas que ainda têm uma vida ativa, trabalhando, uma vida de correria, uma vida mais ativa, deve ter uma alimentação com equilíbrio yin e yang. Se você come muita coisa yin, se você come um tanto de coisa yin, você tem que comer um tanto de coisa yang. Você tem que ter equilíbrio. Ou seja, se você come proteína animal, ela precisa ter uma quantidade menor do que os outros alimentos que você come. Você não pode ficar o tempo inteiro comendo um monte de proteína e um pouquinho de verdura, legume e carboidrato. Então, qual é a orientação, a grosso modo, para a maioria da população? Um prato onde você tem metade do prato com verduras e legumes. Tanto faz se é cru ou se é cozido. Um quarto do prato com cereais. E o outro um quarto do prato com proteína animal. Existem muitas pessoas que comem muita proteína animal, quase nada de verdura e legume. Não tem problema você comer carne, desde que você coma carne com muita verdura e legume. Então, a gente vê o hábito brasileiro de comer um monte de arroz e feijão, mais um monte de proteína e uma folha de alface, uma rodelinha de tomate. Não é para ser assim. Você pode comer o arroz, feijão e a carne, 25%, 25%, e o restante precisa ser legume e verdura. Legume e verdura. Então, legume, verdura, cereal tem que ser pelo menos 3/4 do prato. E 1/4 do prato ser a proteína. Tá? Isso é o ideal para quem está na ativa. Para quem tem uma vida um pouco mais tranquila, mais calma, para quem já tem mais idade, que já aposentou, esse 1/4 de carne pode diminuir e ficar 0.
come carne uma vez, 2 na semana, tá bom. O restante pode comer cereal, legume, verdura e fruta. Tá? Próximo. Então, para finalizar, o espírito precede a matéria. Voltando no ensinamento lá do começo, ele fala assim: se o sangue turvo existente no corpo se reflete no espírito em forma de nuvens espirituais, e estas se tornam a causa das doenças, o próprio método de curar as doenças acaba se tornando o meio de criá-las. Ou seja, se a gente viu lá no começo que a nuvem se transforma em toxina, toxina volta para ser nuvem, isso volta e cria doença. A maneira de você tratar a doença, que é utilizando tóxicos, acaba sendo o motivo que cria mais doença. Não se conseguirá a erradicação completa das doenças se, primeiramente, não forem removidas as nuvens do espírito, uma vez que a lei já estabelece que o espírito precede a matéria. Já o nosso método, que é a aplicação dessa lei, cura completamente as doenças por meio da purificação do espírito. Por essa razão, ele é chamado de Orei, que significa purificação do espírito. Alicerce do Paraíso, volume 1, que é o ensinamento de janeiro de 2023. Então, esse ensinamento, eu acho que seria muito importante a gente retomar várias vezes. Não deixar ele esquecido em janeiro. Ele tem que ser lido muitas vezes. E ele tem que ser estudado e compreendido com profundidade. Porque na hora que a gente começa a entender tudo que Messama colocou aqui e praticar, a gente vai começar a ter condição de ter a transformação necessária que a gente precisa ter para poder começar a caminhar para adquirir saúde verdadeira. Próximo, ministro, acho que acabou. Então, o que eu gostaria de passar para vocês era essa mensagem, né? Desculpa se eu me estendi demais. Eu não sei se nós temos perguntas. Enquanto você vai olhando as perguntas, ministro, eu só vou pegar um pouco de água para mim, tá? Só um pouquinho que eu pegar uma aguinha. Ok. Aí já. Pronto. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui. Pode falar. Pode ser? Pode. Se tiver o nome de quem perguntou, da onde que é? Ela tirou o microfone, né? Tá aberto? O meu tá Aqui fechado? que eu O meu não tá tô. aberto. Agora sim. Tô ouvindo, né? Uma pergunta: qual é a melhor forma de ajudar uma pessoa que se alimenta mal a mudar a alimentação? Então, você não tem quem perguntou de onde é, né? Não tem aqui, não identifiquei. Bom, É de fora, não é daqui, não. tá. Na verdade, assim, as pessoas que se alimentam erroneamente e que estão baseadas na, nesses hábitos que são normalmente passados pela nossa cultura,
Se você quer ajudar essa pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é ajudar essa pessoa a se fortalecer espiritualmente. Todos os casos que a gente acompanha de pessoas que têm uma alimentação ruim, antes da gente começar a querer falar com essa pessoa de comida, a gente precisa começar a ministrar jorei. Porque enquanto essa pessoa tiver com essa quantidade de nuvem tão grande ali ao redor da alma dela, ela não vai nem escutar. Ela não vai nem entender que é necessário mudar. Então, não adianta a gente chegar a pulso, dizer para a pessoa que ela tem que mudar. A gente precisa de uma outra forma, estimular o recebimento do jorei muito. Tem gente que chega para mim querendo fazer mudança de alimentação, mas que não tem força para fazer. Então, antes de começar a orientar, eu digo para essas pessoas: vamos receber jorei. E aí, às vezes, as pessoas precisam ficar 15 dias, 20 dias, um mês recebendo jorei intensivamente para a gente começar a falar de mudança de alimentação. E essa mudança de alimentação, ela precisa ser gradativa. Não adianta você chegar para uma pessoa e achar que você vai dar um papel escrito para ela, café da manhã, almoço, janta, lanchinho do meio do caminho, mudando, e achar que ela vai fazer porque ela não vai. Ela não tem força para fazer isso. Porque na hora que você mexe com mudança de hábito alimentar, você mexe, mas mexe mesmo com espírito secundário. Você mexe com Gá. E para isso você tem que ter jeito para fazer. E você tem que fortalecer espírito primordial. Senão você não consegue fazer. Por isso que um monte de regime, um monte de orientação alimentar dá certo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois a pessoa espana e volta tudo de novo para trás. Outra pergunta. O refluxo, sobre o refluxo, a cura seria como? Bom, primeiro precisa ver qual é a causa, né? Então, assim, na maioria das vezes, as pessoas têm refluxo porque elas fazem uma alimentação extremamente inflamatória, muito cheia de muita carne, muito carboidrato e muito leite e derivados de leite. Então, Mudança da as alimentação pessoas mesmo. que têm muito refluxo, essas pessoas elas podem se favorecer muito com a retirada de leite e derivados, com a retirada de glúten, elas podem melhorar bastante. E, lógico, tem que procurar a causa desse refluxo, né? Obrigado. E aquela questão do chá, o chazinho, a gente pode tomar sem ser com objetivo de remédio? Acho que Você todo tomar um mundo. chá como um momento que você está ali no fim da tarde ou no café da manhã e que você toma porque o sabor é gostoso para você, não tem problema. Você toma o chá sem açúcar, que é melhor, porque o açúcar é ruim, né? Então, você tomar o chazinho assim, descompromissadamente, com o objetivo só aquele sabor agradável, não tem problema nenhum. Agora, você ir atrás do chá para resolver uma dor, resolver uma questão, não é a melhor coisa do mundo. Porque você está tomando o princípio ativo, você não está tomando o chazinho. Outra É que é pergunta. assim, ministro. Quando você vai tomar um chazinho como remédio, você fica tomando chazinho o dia inteiro. E isto é prejudicial, porque, de qualquer maneira, as ervas também têm toxicidade. Então, se você vai tomar como remédio, você vai tomar, não é um chazinho no dia. Você vai se entupir de tomar aquilo ali. E aquilo é tóxico. Então, não é legal. Ok. Outra pergunta aqui. A pessoa ela toma hormônio da tireoide porque ela fez a retirada da glândula, né? Tá. Isso gera toxina? Qual é a melhor forma de repor esse hormônio?
Então, nesse caso que teve a cirurgia e que retirou a glândula, não tem mais como produzir, porque quem produz é essa glândula. Então, se você não tem mais a glândula e já mexeu, a reposição precisa ser com o medicamento mesmo. Não tem outra maneira. Quando a pessoa ainda tem a glândula e ela começou a descobrir que essa glândula está querendo dar uma pifada, ela pode iniciar o consumo de castanha do Pará, por exemplo. 2 por dia. Não é comer uma baciada. 2 Ainda castanhas bem de que a senhora Pará. falou que o pessoal aqui no Pará... Come pra caramba. Então, é 2 castanhas de Pará por dia que pode ter uma ação estimulante para tireoide. Mas isso se ainda está num começo de situação que a glândula começa a dar uma pifada. Agora, no caso que operou, depois que mexeu cirurgicamente, você não tem mais muita coisa natural para fazer. Ok. Outra pergunta. É verdade que a ferritina só é construída com nutrientes de origem animal? A pessoa conseguiu aumentar o ferro apenas com a agricultura natural, mas a ferritina está baixa. Ela não come carne. Na verdade, essa questão da ferritina, ela pode aumentar com o consumo de proteína animal de uma maneira mais eficaz. Mas ela poderá ter elevação da ferritina com o consumo de verdura verde escura, de grãos, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que tem ferro. E que, de repente, poderá fazer a elevação da ferritina, tá? Ok. Então, assim, aumenta mais com o ferro, aumenta mais com a proteína animal, aumenta mais com a proteína animal, mais rápido. Mas com a proteína vegetal, com o alimento de agricultura natural, ela também poderá aumentar, mas ela tem que saber o que ela tem que comer. E é mais folha verde escura e os grãos, tá? Ok. O nível de hidratação do nosso organismo é comprometido pelo mau funcionamento do intestino, então, O nível do quê? de hidratação do organismo, do nosso organismo. Depende. A primeira causa para você não ter uma hidratação adequada é você não tomar água adequadamente. Então, isso é uma das coisas que a maioria dos brasileiros não para pensar. Então, às vezes, o ideal de você consumir água, se quiser fazer conta, o ideal é 30 ml por quilo de peso. Tá? Isso é o ideal para você ingerir de líquido por dia. Mas qual é a outra maneira mais clara de você saber se você está hidratando ou não? Observando a sua urina. Cada vez que você urina, que cor a urina tem, que cheiro ela tem, que aspecto ela tem. Então, quando você urina, que a urina é clara, ela é assim, mais clara que a cerveja. Bem mais clara que a cerveja. Cerveja, vamos dizer assim, uma cerveja mais, como as pessoas dizem, cerveja de mulher, que é aquela cerveja mais, não é aquela cerveja pesadona, amargona, sabe? Então, aquela cerveja mais clarinha, mais suave, a cor da urina precisa ser um pouco mais clara do que aquela. Um amarelinho palha bem clarinho. Então, a urina mais clarinha quer dizer que você está mais hidratado. Quanto mais clara ela for, mais hidratado você está. Quantas vezes por dia você tem que fazer xixi para você entender que você está hidratado? A bexiga, o tempo que o rim demora para poder filtrar o sangue inteiro e formar urina, para encher a bexiga e ela ser esvaziada, demora aproximadamente
3, 4 horas, sem você tomar muita água. Então, se você não toma água nenhuma, cada 3, 4 horas você tem que fazer xixi. Se você começar a ingerir uma quantidade de água maior, você vai fazer xixi cada 1 hora, 1h30, 2. E você vai ter que fazer um xixi bem clarinho. Isto significa que você está num nível de hidratação bom. Tá? Ok. E outra pergunta, qual o risco da suplementação, especialmente a creatina? Quais doenças relacionadas? Qualquer suplementação, pelo que Meixo Sama ensina, não está adequado. Por que que hoje as pessoas precisam estar indo atrás de suplementação? Porque não come direito. Você viu que eu Perfeito. falei lá que sais minerais e vitaminas são extremamente importantes para o nosso metabolismo. E quais são os alimentos mais ricos em sais minerais e vitaminas? Verdura, legume e fruta, que é o que a população menos come. Então, se você tiver um hábito de costumeiramente, durante o dia, comer bastante legume, verdura e fruta, você vai começar a ter uma quantidade de vitamina no teu corpo maior, entendeu? Então, as pessoas Sim. acabam tendo que fazer a suplementação porque come muita proteína, não come a vitamina, o sal mineral e a verdura para poder metabolizar esse negócio de maneira adequada e tem uma vida com alimentos extremamente inflamatórios que o intestino também está destruído. Então não vai aproveitar nada. Ah, mas tem a tal da creatina, tem a glutamina, tem um iso, não sei o quê, tem um monte de coisa que se usa hoje para poder fazer fortalecimento muscular artificial. Come direito e faz atividade física, você não precisa nada disso. E você vai ter um fortalecimento muscular natural e natural. Você não vai precisar ficar bombado, tanquinho, para dizer que você é saudável. Então, muito disso acaba indo nesse recurso, porque as pessoas entraram na vibe de um modelo de beleza dita saudável, que é artificial. Não é natural. Tá? Ok. E só para a gente concluir, que chegaram outras perguntas, mas devido também, né, ao nosso tempo, e como a senhora já a gente vai completar 2 horas mais ou menos. Nossa, já isso? Né? E aí a gente vai deixar qualquer coisa depois, né? Eu posso levar para a senhora Tá bom. as perguntas, né? Mas a gente precisava ter a pergunta e quem é que está perguntando, né? Se alguns a gente identificar, aí a gente passa para a senhora, Isso. tá? Mas pode falar aí o que tem. Quais as doenças mais causadas pelos alimentos ultraprocessados? A senhora até falou, né? É Isso. diabetes. E até foi uma pergunta que Diabetes, saiu no chat. hipertensão, doenças reumatológicas, cânceres. Hoje tem assim uma lista enorme de câncer que já está comprovado que é por causa de alimentação. Então, assim, sabe, ministro, para todo mundo que está escutando aí, eu estou vendo que cada vez que entra pergunta no chat, aparece aqui para mim. Então, eu estou vendo que tem gente querendo saber de diabetes, querendo saber de Parkinson, querendo saber de não sei o quê, querendo saber de menopausa. Conclusão, gente, o negócio é o seguinte: para qualquer coisa que vocês estão perguntando, qualquer coisa que vocês estão perguntando, seguir o que Meixo Sama ensinou de uma forma extremamente simples. Comer cereais, verdura, legume, fruta, pouca carne. Receber jorei para que o espírito seja limpo e purificado.
Viver com calma, tranquilidade, serenidade, entrega a Deus e confiança em Deus. Isso é que faz caminhar para ter saúde. Porque senão, vocês acabam querendo saber o que é bom comer para menopausa. Vocês só estão trocando hormônio por comida. O que é bom eu comer para diabetes? Vocês estão querendo trocar insulina ou hipoglicemiante por comida. E vocês não têm que observar comida como sendo remédio. Comida é comida. Comida é o que tem que entrar no nosso corpo para poder fazer com que a gente tenha energia, que a gente tenha força, que a gente tenha vitalidade, para a gente cumprir a missão da gente. Então, durante muito tempo na nossa civilização e no nosso aprendizado, foi ensinado para a gente que comer tomate é bom para a próstata do homem. Comer agrião é bom para o pulmão. E assim sucessivamente. Comer soja é bom para menopausa. Então tem todos esses chavões aí que todo mundo fala e que no final você vai olhar, não é nada disso. Se você fizer uma alimentação adequada, saudável, numa boa, você vai ficar a vida inteira passando muito bem, obrigado. Ontem, eu li uma matéria de uma senhora que tem 90 anos. Essa mulher tem 90 anos e há 60 anos ela é vegetariana. Ela só começou a ser vegetariana com 30, porque antes disso a família obrigava ela a comer carne, porque tinha que comer carne para ter leite, tinha que comer carne para as crianças ficar saudáveis, tinha que comer carne para ela crescer, tinha que comer isso. Quando ela tinha 29 para 30 anos, que ela amamentou o último filho dela, ela falou: agora eu vou decretar minha liberdade desse negócio, nunca mais eu vou comer carne. E nunca mais ela comeu carne na vida dela. Há 60 anos. Tem 60 anos que essa mulher não adoece. Saudável, com 90 anos, a mulher está no pique. E tem a foto dela. A gente olha a foto dela, ela está bonitinha, tem as ruguinhas, numa boa, mas ela está bonitinha porque ela passa a vida inteira comendo legume, verdura, cereal e fruta. Esse é um dado muito importante, né? Então, na verdade, a gente percebe assim uma certa tendência das pessoas de sempre procurarem saber o que é legal comer para tal coisa. Gente, o que é legal comer é o que é da natureza. Para quê? Para tudo. Para você ficar saudável fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Se você parar de comer os ultraprocessados e os alimentos inflamatórios, você já vai perceber em 1 mês e meio, 2 meses, uma diferença significativa no teu corpo, na tua disposição, no teu sono, no funcionamento do teu organismo. Faz o teste. Para de colocar um monte de coisa dentro do teu armário e da tua despensa e coloca mais coisa na gaveta da geladeira, que é o lugar, vai mais vezes na feira do que no supermercado. E começa a comer essas coisas que são in natura, que são mais saudáveis, tudo isso que a gente falou. Não precisa se preocupar o que é bom para. Deu para entender? Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria que ficasse para vocês de uma forma bem forte. Procurem se alimentar com os alimentos da natureza, de preferência de agricultura natural. De preferência de agricultura natural. Se você está em Belém, e em Belém você tem o alimento ABC, que é o alimento mais propício desse lugar, é o alimento que mais se dá nesse lugar, coma esse alimento. Isso que Mersan me ensina, que você Perfeito, deve comer o alimento do lugar onde você está. Então, se você está aí em Belém tem mandioca, tem peixe, tem, que mais tem? tem Açaí, açaí.
Tem, que mais que tem aí? E a castanha que a senhora falou. Castanha, que são as coisas desse lugar. Coma essas coisas em E maior as frutas, né? quantidade. São várias As frutas. frutas, várias frutas, que são deliciosas. Coma essas coisas em maior quantidade. Não vai inventar de querer comer um negócio que dá lá no Rio Grande do Sul. É a mesma coisa que o povo que está aqui em São Paulo e achar que tem que comer açaí. Açaí não é comida daqui. Açaí é comida daí. Porque aí o metabolismo de vocês, a temperatura, o clima, o organismo vai se dar bem com isso. Vai viver legal com isso. Então, são essas coisas que a gente precisa aprender do que Meixo Sama fala. Meixo Sama é tão claro e tão simples em tudo que ele fala, e a gente fica complicando e se estrumbica cada vez mais. Né? Ótimo. Acho que é isso, não sei. Nossa, Muito 2 obrigado. horas de conversa. Mas muito obrigado, né, ministra Eni, doutora Eu Eni. espero que tenha sido útil. Eu espero que eu não tenha confundido mais do que ajudado. Mas eu achei Mas, legal assim, colocar aqui no chat, é uma desconstrução para construir, né? exatamente. Uma nova visão, isso aí é É muito isso importante. mesmo. É isso mesmo. É É desconstruir um monte de coisa. E pegar os ensinamentos de Meixo Sama, sabe? Esse mês agora, a gente teve nos cultos diários muitos ensinamentos que foram lidos em porções pequenas e que tem muita informação. Muita informação. A gente não precisa ficar esperando sair mais ensinamento. O que tem, se a gente pegar para estudar, vai dar uns 3 meses Sim, de assunto em 3 ou 4 ensinamentos só. sim. Né? Então, Conseguir assim, praticar. o negócio não é ficar complicando, sabe? É ser simples. E isso é outra coisa que Meissama falava. Quanto mais simples a sua alimentação, melhor é. Não adianta você querer ficar inventando os gourmet da vida. Faz simples, que é o simples que funciona. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, né? Eu que agradeço, né, Agradeço a ministro? presença Espero de que tenha todos, sido participação bom, também. produtivo. Eu estou recebendo um monte de coisa aqui no Zap também, e parece que as pessoas gostaram. Agora sim, é como o reverendo Rezende fala: Nossa, que palestra maravilhosa! Você entendeu o quê e está fazendo o quê? O que você vai fazer agora? É isso aí, É, tá bom? Então, mas eu quero agradecer muito, muito obrigada. Desculpe ter estendido, mas o assunto, ele é... não, em nome de todos, nós que agradecemos, viu? Muito Muito obrigada. obrigado mesmo de coração, tá? Obrigada. A sua Um abraço, disponibilidade. beijão para todo mundo. Muito Tá. obrigada. Obrigado, tá? Muito Tchau, obrigado. obrigada. Até Até. mais. Obrigado a todos.